Bom dia, igreja, graça e paz, tudo bem com vocês? Saudade de ver todos vocês aqui no domingo de manhã, olhar para a cara de cada um, poder abraçar, né? Poder conversar face a face, né? Nós estamos passando por um momento de dificuldade, né? Mas nós cremos que o Senhor é maior do que tudo isso e nada acontece por acaso, né? Que vocês possam, em suas casas agora, estar recebendo o Espírito Santo. Que vocês possam serem alcançados mesmo distantes. Amém? Fechem os seus olhos e vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Em meio às dificuldades, Pai. Em meio a essa pandemia, Senhor. O Senhor tem nos dado saúde. O Senhor continua nos dando um teto, Senhor. Alimento, Pai. O Senhor continua nos suprindo, Pai. O Senhor não tem nos deixado, Pai. Porque o Senhor é o Deus grande, todo-poderoso. Pai, nós nessa manhã queremos honrar e glorificar o Teu santo nome, Senhor. Pois o Senhor é o Rei, é o Criador, Pai, deste mundo, Senhor. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. As palmas. Maravilhoso, poderoso é o Rei do universo. Proclamemos entre os povos seu grandioso amor. Maravilhoso, poderoso é o Rei do universo. Proclamemos entre os povos seu grandioso amor. A Ele seja a glória, exaltemos o seu santo nome. A Ele seja a honra, adoremos ao que vive para sempre. Jesus, 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 Jesus. Maravilhoso, poderoso é o Rei do universo. Proclamemos entre os povos seu grandioso amor. Maravilhoso, poderoso é o Rei do universo. Proclamemos entre os povos seu grandioso amor. A Ele seja a glória, exaltemos o seu santo nome. A Ele seja a honra, adoremos ao que vive para sempre. A Ele seja a glória, exaltemos o seu santo nome. A Ele seja a honra, adoremos ao que vive para sempre. Jesus, 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 Jesus. Quem é o Rei do universo? Jesus, Aquele que salva este mundo? Jesus, Quem é maravilhoso? Jesus, Quem é o Rei dos Reis? Jesus.
Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Uma semana abençoada? Como está o seu coração? Como está a sua fé? Como você se encontra hoje? Você já parou para pensar como se encontra o seu coração nesse dia? O que o Espírito Santo está gerando em sua vida nesses últimos dias? Sabe, irmãos, eu ando orando muito e preocupado muito com isso, a respeito de como está a nossa condição espiritual. Tenho orado muito por vocês, pelos membros da nossa comunidade, né, pelos irmãos cristãos em todo o mundo. Eu tenho orado muito em relação a isso, a saber como está a nossa condição de relacionamento com Jesus, como está a nossa condição, o nosso nível de fé com Jesus. Se hoje fosse colocar em você um termômetro espiritual, se esse termômetro pudesse dizer que assim existisse, se fosse colocar hoje em você um termômetro espiritual e medir a sua fé, qual seria a sua condição de fé hoje? Será que a sua condição de fé está estável, está boa? Ou será que a sua condição de fé está febril? Precisa de remédios espirituais, assim por dizer, né? Fazendo uma metáfora. Então, eu tenho me preocupado muito com isso. Como está o seu nível de relacionamento com Jesus? Como está, como você tem vivido a sua vida de fé por esses dias? Já que nós só ouve notícia ruim, só presencia notícia ruim. Que nada disso venha entristecer o seu coração, abalar a sua fé, né? Pensando nisso, orando a respeito desse assunto, eu peguei um livro da Bíblia que ele é bem interessante, bem atual para nós em relação a isso. Existem 4 livros da Bíblia que eu considero para mim, eu considero eles assim bem importante. Não que os outros não são. Toda a Bíblia ela é importante porque é a palavra de Deus, é a palavra inspirada de Deus. 66 livros são de extrema importância, né? Mas eu me identifico muito, eu gosto muito de ler esses quatro livros da Bíblia, que eu considero como a base, né? Do pé de uma mesa tem a base e os 4 pés de uma mesa. O que segura os 4 pés de uma mesa, eu considero esses livros como uma base para a minha fé cristã, para a minha vida espiritual, né? O primeiro livro é Colossenses. Nenhum outro livro fala mais da glória de Cristo do que Colossenses. O outro livro que eu considero também bem importante na minha leitura, Romanos, que fala da glória do Evangelho. Nenhum outro livro fala mais da glória do Evangelho de Cristo do que Romanos. Outro livro que eu considero também e leio muito é Efésios, que fala da glória da igreja. Nenhum outro livro fala mais da glória da igreja do que Efésios. E Hebreus, que fala da glória da carreira cristã. E é esse livro, em cima dessa primeira pergunta que eu fiz para você, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu gostaria de usar a carta aos Hebreus para compartilhar com vocês como vocês têm vivido a vida de fé por esses dias. Por que eu gostaria de usar essa carta aos Hebreus? Porque, irmãos, nós não sabemos quem escreveu Hebreus. Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, né? Mas eu entendo o seguinte: a inspiração total foi do Espírito Santo, né? O coração foi do Espírito Santo. Apenas a mão poderia ser do escritor, mas a mente, o coração, o que ele queria dizer foi do Espírito Santo, dizendo para aqueles irmãos, e muito atual para nós hoje, né? A carta aos Hebreus, ela nos fala do progresso cristão. Dá a entender nessa carta que os irmãos, eles viviam uma vida de fé, mas eles deslizavam, eles escorregavam, aí na fé, aí o Espírito Santo vinha, trazia de novo eles para o caminho, apontando Cristo.
E aí nós vamos lá naquela passagem quando Jesus diz o seguinte, João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Parece, irmãos, essa carta que o Espírito Santo está querendo trazer essas palavras de Jesus na atitude daqueles irmãos hebreus, e não diferente de nós hoje. Então essa carta, ela é bem atual para nós. Como está a nossa vida hoje? Será que nós continuamos andando nos caminhos da mesma maneira que nós vínhamos andando? Será que nós deslizamos? Será que nós escorregamos? Essa carta aqui, ela aponta vários motivos. O Espírito Santo apontou vários motivos aqui pela qual ela foi escrita, né? Mas eu gostaria de compartilhar com vocês hoje 4 motivos que o Espírito Santo inspirou o escritor a escrever essa carta para aqueles irmãos, para saber qual era a condição daqueles irmãos e trazer como reflexão para a nossa condição de fé, a nossa condição espiritual. E nisso tudo revela o quanto Deus se preocupa conosco. Olha que bênção, irmãos, nós somos observados por Deus em todo o tempo. Deus se preocupa conosco em todo o tempo. Acredite nisso. Talvez você pode até pensar que as coisas pegam Deus desprevenido. Nada pega Deus desprevenido. Até situações que você acha que não são agradáveis na sua vida, não pega Deus desprevenido. Então, eu gostaria de compartilhar aqui em alguns minutos com vocês 4 motivos que levou o Espírito Santo, um dos 4 motivos, dentre vários, que levou o Espírito Santo a escrever essa carta aos Hebreus. Olha só, primeiro motivo, esses irmãos estavam perdendo a fé. Já eram irmãos experimentados, já eram irmãos vividos no Evangelho em Cristo Jesus. Olha o que diz em Hebreus 5, capítulo 5, versículo 12. Com efeito, devendo já ser mestre, quer dizer, eles já tiveram experiência cristã, eles já eram crentes vividos. Olha, eles já era para estar ensinando, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais que vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus. Olha só, então, olha o povo, a situação com que o escritor aos Hebreus, o povo com que o escritor estava lidando, era um povo que já conhecia a palavra, era um povo que já andava, já teve uma experiência com Jesus. Mas aí, no decorrer do tempo, eles foram perdendo a fé. Eles conheciam a Jesus, mas foram perdendo a fé. Por isso que o escritor, sabendo que eles estavam perdendo a fé, o Espírito Santo, sabendo que eles estavam se desviando do caminho, rapidamente escreve Hebreus 10, 38. Olha só o que diz: meu justo, porém, viverá da fé. Meu justo, porém, viverá da fé. Oh, irmãos, eu não sei se você tem enfraquecido a sua fé. Eu não sei se tudo que está acontecendo nesses dias que nós estamos vivendo, o distanciamento entre a comunhão dos irmãos, só ouvir, você liga uma TV, é só notícia ruim, abre um jornal, só notícia ruim. A ausência dos cultos, das reuniões, não é para acontecer. Mas caso esteja acontecendo na sua vida, eu não sei, talvez você esteja perdendo a fé com todos esses acontecimentos. Acredite nisso, Deus está te dizendo: o justo viverá da fé. Viva da fé, viva uma vida de fé. Olha só o que diz em Hebreus 12, olha só o que o Espírito Santo diz para eles. Hebreus 12, 12. Portanto, fortalecei as vossas mãos cansadas e vossos joelhos vacilantes. O Espírito Santo estava observando que esses irmãos tinham uma vida cristã, mas o tempo passou e eles caíram na fé. Agora está dizendo, fortalecei as vossas mãos cansadas. Eles estavam assumindo a derrota.
Aqueles irmãos estavam assumindo a derrota. Quem sabe você perdeu a fé e tem assumido a derrota. Aqui dá a entender nesse versículo que, como se alguém entra no ringue para lutar uma luta, só que ele entra com as mãos baixadas e ele é golpeado, entregou-se à derrota, deixou que o seu adversário o derrubasse. Mas aqui, olha só, o que o escritor orienta, o que o Espírito Santo nos orienta. Portanto, levantai as vossas mãos, olha aí, levantai e fortalecei as vossas mãos cansadas, irmãos, não baixe a guarda, não baixe a guarda. E essa guarda, isso que te dá proteção é a sua fé em Jesus. A fé em Jesus, não se entregue. Esses irmãos estavam se entregando à derrota. Talvez a luta desta vida tenha te golpeado. Talvez você está perdendo a sua fé por tanta luta, por tanto problema. Mas eu te digo, levante as suas mãos agora. Levante as suas mãos, confia no Senhor, porque Ele é o autor e o consumador da sua fé. A sua fé começou nele, Ele é o autor, e a sua fé será consumada nele. Confia tão somente, não assuma a derrota. Aí vem o Espírito Santo e fala por 5 vezes: portanto, se vocês, quando vocês ouvirem a voz de Deus, tenham fé. 5 vezes, fica aí uma liçãozinha de casa para você. Ao ler a carta de Hebreus, você vai encontrar 5 vezes, e cada 5 vezes tem o seu propósito. Só vou dar a primeira dica para você aqui. Hebreus 3:7 diz, olha lá: assim como diz o Espírito Santo. O Espírito Santo está te dizendo, o Espírito Santo está tratando com o povo que tinha enfraquecido na fé, e tinha assumido a derrota, tinha baixado a guarda, enfraquecido na fé. Olha só, na fé em Jesus, hein? Fé em Jesus. Olha só, aí vem o Espírito Santo e diz, assim como diz o Espírito Santo, se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração. Percebe isso? Então, use da sua fé. Esse é um dos primeiros motivos que o Espírito Santo escreveu essa carta para aqueles irmãos. Bem atual para nós. Quantos estão perdendo a sua fé em Cristo Jesus, né? Primeiro motivo, ele estava perdendo a fé. Mas não somente perdendo a fé, esses irmãos também não estavam aproveitando a palavra de Deus. Olha só, perderam a fé. E o outro motivo, não estavam aproveitando a palavra de Deus. Hebreus 4:2 diz: pois também a nós foram anunciadas boas novas. Quer dizer, Cristo se revelou a eles. Cristo se abriu a eles. Cristo foi anunciado, pregado a eles. As boas novas, a palavra de Cristo foi anunciada a eles, como a eles. Mas a palavra que eles ouviram nada lhe aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O Espírito Santo estava mostrando para esses irmãos que eles já tinham tempo de evangelho, já fazia tempo que eles conheciam, Cristo foi revelado para eles, mas olha só, eles não estavam mais aproveitando a palavra de Deus, porque a palavra não estava sendo acompanhada pela fé, porque faltava-lhes fé, e pelo motivo de faltar fé, esses irmãos não estavam mais conseguindo guardar a palavra no coração, não estavam mais conseguindo obedecer a palavra. Irmãos, a falta de fé endurece o nosso coração. A falta de fé, ela nos faz perder a capacidade de compreender a palavra de Deus.
A falta de fé, ela altera a qualidade do nosso caráter e o tipo do nosso trabalho, da nossa obra em Cristo Jesus. Então, olha que perigo esses irmãos estavam correndo. Quem sabe você está aí em sua casa, você perdeu a sua fé, você se enfraqueceu na fé, não consegue mais ter a capacidade da palavra de Deus ser recebida no seu coração pela falta de fé. O Espírito Santo está nesta manhã te dizendo: venha, volte. Irmãos, receba a unção de Deus sobre a sua vida, restaure a sua fé, que você vai ver grande obra, o Espírito Santo vai fazer em você. Nós, como povo de Deus, corremos um risco muito grave de estarmos rodeados pela palavra, mas a palavra não está em nós. Podemos estar familiarizados com essa palavra, mas podemos também estar distante dessa palavra. Então, precisamos tomar muito cuidado. Esse versículo é citado porque isso passou com a geração que estava no deserto. Olha aí, Deus falava muitas vezes, mas eles não ouviram, e por esse motivo os seus corpos ficaram prostrados no deserto. É o que diz lá no versículo, no capítulo 3, no versículo 8, no versículo 9. Outro motivo pelos quais o Espírito Santo escreve essa carta foi que esses irmãos já estavam cansados. Olha só, cansados. Em Hebreus 12, 3 diz o seguinte: considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis. Olha a orientação que o Espírito Santo dá para esses irmãos. Eles já estavam cansados, mas aí o Espírito Santo vem e diz assim: olha, considera isso, olha para Jesus, olha para Jesus. Ô irmão, somente em Cristo, somente Ele é capaz de trocar o nosso fardo, de tirar o fardo pesado e colocar o fardo leve. Somente em Cristo. Esses irmãos já eram velhos, eram irmãos, o tempo todo foram fiéis, mas junto com o tempo veio o cansaço, e pelo cansaço, agora, a falta de fé. Então, a falta de fé, ela pode trazer cansaço para a sua alma. O Espírito Santo diz para eles andar no caminho e ser curado. Olha o que diz Hebreus 12, 13. Fazei as veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Percebe isso? Então, nós precisamos ser curados por Deus. Então, para vencer o cansaço, o Espírito Santo nos adverte a olhar somente para Jesus. Olhe somente para Jesus. Você olhando para Jesus, Ele vai tirar todo o cansaço. Olha só, Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado no trono de Deus. Então, o nosso exemplo é Jesus. Devemos olhar para Ele. Ele suportou o cansaço, Ele suportou tudo, e agora Ele está desfrutando disso. Irmãos, recorre a Cristo, só Ele pode tirar o seu cansaço, só Ele pode te dar forças espirituais, para que você vá adiante, para que você prossiga. Se você se sente uma pessoa cansada, um cristão cansado, olhe para o que Jesus passou, Ele irá tirar todo o seu cansaço. Então, outro motivo desses irmãos, outro motivo do Espírito Santo escrever essa carta, é que esses irmãos estavam retrocedendo, eles estavam voltando para trás.
Se você for lá em Hebreus 10, Hebreus 10, 35, olha o que diz: portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Não lance fora, não desista, não desista. Esses irmãos estavam retrocedendo, esses irmãos estavam voltando para trás. Aí o Espírito Santo, percebendo isso, ele diz para aqueles irmãos, lá no 10:39, porém, não somos daqueles que retrocedem. Nós, irmãos, não somos daquele que retrocede, daquele que volta para trás, para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Você não é daqueles que retrocede, que volta para trás. Deus não nos chamou para recuar, Deus nos chamou para avançar. Avance, encoraje-se, busca força, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, Ele te dará coragem para prosseguir. Somente Ele é capaz, somente Cristo é capaz. Você não foi chamado para recuar, mas você foi chamado para avançar. Em Hebreus 10:36 diz: necessitais de perseverança, persevere. Em Hebreus 10:23 diz: guardamos firmes a confissão da nossa fé, porque fiel é aquele que fez a promessa. Guarde firme. Você um dia fez confissão da sua fé, não retroceda agora, vá adiante, guarde firme a sua esperança. Guarde firme, porque fiel é aquele que nos prometeu, Cristo. Você percebe que tudo que esses irmãos estão passando, por todos os deslizes que eles estão dando, o Espírito Santo traz de volta para o caminho, apontando Cristo. Eu aponto para você nessa manhã Cristo. Seja Cristo a sua direção, seja Cristo aquele que você olha como um farol e diz: eu vou é por aqui. Deixa Cristo pegar o leme da sua vida. Todas as vezes que você pega no leme do seu barco, você desvia do caminho, mas quando você entrega para o Espírito Santo, Ele te coloca na rota devida. E é isso que Ele quer te fazer. Não retroceda, não volte para trás. Por isso que, se nós formos lermos lá em Hebreus 3, no versículo 6, diz assim, ó: Cristo, porém, como filho fiel sobre sua própria casa, essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes, novamente conservar firme, perseverança, não voltar para trás, não abandonar, não retroceder, firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo aqui está dizendo: continue até o fim, vai até o fim, mas você só vai conseguir chegar até o final olhando para Cristo. Se você for ler essa carta, você vai ver que Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, é superior a Melquisedeque, é superior aos sacerdotes. Irmãos, Cristo deve ser o centro da sua vida. Olhe para Ele, aponte sua fé para Ele, que você vai poder ter uma vida sólida. Você não jamais, ou apontando para Cristo, olhando para Cristo, você jamais irá se enfraquecer na sua fé. Então, essa mensagem eu quero deixar para o teu coração. Se há alguém, se há algum irmão nesta manhã que se identificou com essa mensagem, talvez você está perdendo a fé, talvez você não está aproveitando a palavra de Deus, ou você está cansado como esses irmãos, ou você está retrocedendo. Eu quero te dizer: olhe para Cristo. O Espírito Santo está aqui para
apontar a sua vida a Cristo, restaurar a sua fé, trazer restauração para a sua vida espiritual, e você possa ser muito abençoado, e você possa ser guardado. O Espírito Santo deseja derramar sobre você a presença de Cristo, pois só Ele é o único caminho capaz de renovar as suas forças nessa condição. Creia somente e deixa que Ele faça uma obra poderosa na sua vida. Eu gostaria de orar com você agora. Feche os seus olhos. Você que se sente assim, talvez cansado, talvez recuando, você já não era mesmo que você era antigamente, as suas atitudes são diferentes das atitudes que você tinha há poucos dias atrás, você não está conseguindo aproveitar a palavra, você está se perdendo a sua fé. Se você se identificou com algum desses motivos, se você está assim, ore comigo, peça perdão para Deus e peça para Ele restaurar as suas forças. Pai, eu oro com esses nossos irmãos, que o Senhor possa agora, pela presença do Espírito Santo, abençoá-los, restaurar a sua fé, trazer vigor à sua vida espiritual. Oh Senhor, o que o Senhor mais se importa é aproximar esse relacionamento de comunhão entre nós e Cristo. Então faça esta obra, Espírito Santo. Talvez agora tenha algum irmão que está aí nessa condição, como esses irmãos de Hebreus. Nisso revela o quanto o Senhor nos ama, nisso revela o quanto o Senhor se preocupa conosco. Deus se preocupa com você, por isso Ele trouxe essa mensagem para você neste dia. Abra o seu coração, deixa Ele operar na sua vida, deixa Ele transformar o seu coração. Arrependa-te das suas atitudes passadas, arrependa-te daquilo que você vem vivendo que não agrada a Deus, e peça uma restauração total, olhando para Cristo, apontando para Cristo, pois só Ele é capaz de fazer esta obra poderosa na sua vida. É o que eu oro, é o que eu peço, Espírito Santo, abençoe-os em nome de Jesus, amém. Que o Senhor possa abençoar sua vida, restaurar a sua fé, e que a sua comunhão com Deus possa crescer ainda mais, sua maturidade, a sua experiência espiritual venha crescer ainda mais, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Bom dia, graça e paz. Tudo bem com vocês, irmãos? Que alegria de estarmos mais uma vez na presença do nosso Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. E eu gostaria de saber como que tem sido esses dias para vocês. Tem sido com dificuldades, com lutas, na área da saúde, na área sentimental? Eu quero deixar um desafio para você não se lamentar, para você não ficar murmurando ou reclamando por tudo aquilo que você tem passado, por tudo aquilo que você está vivendo. Mas o meu desafio é: o que eu posso tirar de experiência de tudo isso que eu estou passando? Como eu posso ter essa experiência para amadurecer? Porque tudo que passamos, todas as situações difíceis que passamos, elas nos traz algo positivo, algo para você crescer, algo para você amadurecer. Então, o meu desafio para você é esse: que você possa sim olhar para a situação que você tem vivido, mas não se lamentar. E sim olhar e falar: Senhor, como eu posso crescer com essa experiência? Como eu posso amadurecer através dessa experiência? Aqui nós vamos deixar para vocês o número da conta, da agência, para que você possa fazer o seu dízimo, a sua oferta. E gostaria de ler com você em Salmos 1, versículo 3, fala assim: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. A obediência nos leva a prosperar.
Então, quando você pensa em dízimo e oferta, não é simplesmente, eu estou dando para a igreja, para poder ajudar a igreja. Sim, tudo isso faz parte. Mas você está agindo dentro de um princípio, o princípio de obediência. Irmãos, guarde isso no seu coração. Obediência gera bênção. Então, que você venha a ser como este versículo. Que você possa colocar este versículo em prática na sua vida. Que você venha a ser uma árvore plantada junto a ribeiros. Que possa dar fruto no tempo certo e na hora certa. Amém? Eu gostaria também de agradecer os irmãos que têm feito os seus dízimos, que têm depositado as suas ofertas, têm nos abençoado demais, porque nós não estamos usando o prédio físico com as pessoas, mas temos as contas, precisamos prestar contas. Então eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm obedecido a ordem que o Senhor tem nos deixado. Amém? E também deixar um recadinho para as pessoas que porventura não conseguem ter acesso ao banco, a fazer depósitos, a fazer as suas ofertas. Procure a sua liderança para que você possa entregar o seu dízimo e a sua oferta. Alguns dias da semana tem alguém aqui no prédio da igreja, eles vão te informar qual é o dia que estará alguém aqui para que você possa entregar. Amém? E quero fazer um desafio para você agora que está em casa. Pegue aí a sua oferta, pegue aí o seu dízimo e segure com uma ação profética. Nós vamos orar e consagrar ao Senhor. Amém? Pai, nós te louvamos. Te agradecendo, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. Te agradecemos pela provisão. Te agradecemos, Pai, pela proteção. Senhor, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Que o Senhor possa cuidar, Pai. Que o Senhor possa guardá-los, Senhor. Aqueles que estão dizimando e ofertando. E aqueles também que não têm ofertas. E aqueles também que não têm dízimo. Que o Senhor possa tocá-los. Que o Senhor possa preservá-los e abençoá-los, Senhor. Em nome de Jesus. Que você tenha um excelente domingo e uma ótima semana. Em nome de Jesus.